Daniel Etoscano, sou cirurgião de tecidos moles, sou coordenador do núcleo de cirurgia daqui da Anclivepa São Paulo. E a minha trajetória cirúrgica, ela começou lá na faculdade. Eu gostava muito de cirurgia lá na USP, quando eu fiz faculdade. Fiz minha residência lá em cirurgia também. E depois vim fazer a especialização aqui, a especialização que eu coordeno hoje. Eu fui aluno há muito tempo atrás e foi aqui que eu aprendi a operar, aprendi a aplicar o que eu atuo hoje. Aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, o que nós buscamos sempre é montar cursos que nós gostaríamos de fazer. Eu e o Daniel, que somos os coordenadores, a gente sempre para e pensa dessa forma. Fala, que curso que eu quero fazer? Qual é o melhor professor dessa área? Quem eu gostaria de assistir falando de tal tema? Como que eu gostaria que fosse uma aula prática específica? E a gente monta exatamente desse jeito. E isso tem cativado ao longo dos anos muitos veterinários já cirurgiões ou muitos veterinários que querem se tornar cirurgiões e atuar só com cirurgia, como a gente faz no nosso dia a dia. O nosso ensino aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, ele é fundamentado essencialmente numa teoria muito robusta, embasada em evidência científica, mas majoritariamente o que a gente preza é pelo treino, é pela prática. A gente quer que os alunos venham para cá e treinem muito de fato, tá? O nosso objetivo no futuro é que muitos dos bons cirurgiões do Brasil tenham passado por aqui, tenham sido formados por nós e tenham uma posição de destaque dentro do mercado. Eu sou Daniel Herrera Jarrugi, médico veterinário formado pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Sou especialista em cirurgia pela Universidade Cruzeiro do Sul, coordenador da pós-graduação de cirurgia da Anclivepa desde 2013 e diplomado especialista pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia desde 2015. A pós-graduação de cirurgia da Anclivepa, ela é diferenciada em todos os sentidos. No começo, a confecção da grade é feita especialmente para nivelar todos os alunos, desde um conhecimento de base até a evolução das cirurgias de rotina, finalizando com as cirurgias de alta complexidade, para todo mundo conseguir aprender tudo e a gente ter uma turma bem nivelada. Além disso, quando você vier aqui para ter a aula prática, você vai treinar num laboratório completo e equipado com todos os instrumentos que são necessários para a execução das técnicas. Vai ter um cadáver por dupla para que você possa treinar todas as técnicas de forma ímpar e sair daqui executando todas elas. A aula teórica, ela acontece num ambiente virtual, onde todo o material fica armazenado e contido para que você possa estudar todo o período. Para o aluno de pós-graduação de cirurgia Anclivepa, você pode viver dentro do bloco cirúrgico e dentro do centro cirúrgico dos hospitais públicos da Anclivepa. Essa vivência faz um diferencial enorme, porque a gente tem mais de 30 cirurgias por dia em cada um dos nossos hospitais, associando a aula teórica, o treinamento prático dentro do laboratório, as aulas com animais vivos que a gente faz junto com os alunos e a vivência hospitalar. O aluno consegue uma formação completa desde a sua base até o final da sua cirurgia. Meu nome é Marcela Guzzo, eu sou médica veterinária cirurgiã, atuo aqui em São Paulo. Atualmente sou instrutora dos cursos de pós-graduação em cirurgia e do curso Master em Cirurgia aqui da Anclivepa São Paulo. Um dos diferenciais aqui da nossa pós-graduação, que temos tantos alunos formados e atualmente 300 alunos em formação, é nossa equipe de suporte durante as aulas práticas. Então, além dos professores, das instrutoras, contamos com um grupo de monitores, que são pessoas escolhidas a dedo. Então, assim, uma equipe super capacitada para auxiliar os alunos durante as aulas práticas. Um outro diferencial que nós temos é que dispomos de uma tecnologia avançada de gravação das aulas práticas. Então, no decorrer das aulas práticas, nós gravamos a apresentação ali, a execução do professor na peça anatômica, e essa gravação vai para uma plataforma online, na qual, durante todo o decorrer do curso, o aluno consegue reassistir e estudar da sua própria casa. Meu nome é Giovana Rotter, eu sou médica veterinária, atualmente pós-graduanda do curso de cirurgia em pequenos animais aqui da Anclivepa São Paulo e atuo em Curitiba, no Paraná, na Biofix 3D. Eu me formei recentemente, não faz muito tempo, então eu precisava de muito conhecimento na parte de cirurgia geral, até porque na minha empresa eu faço parte de planejamento cirúrgico. Então a Anclivepa precisava me trazer essa visão de como atuar, como fazer a cirurgia, procedimentos cirúrgicos. Então eu precisava de conhecimento na parte de cirurgia em tecidos moles. A Anclivepa tem uma estrutura sensacional, onde a gente pode praticar
as técnicas cirúrgicas que nós aprendemos de forma online, o que para nós que trabalhamos facilita muito, e daí vir aqui para a prática de 2 em 2 meses, aprender todo esse conhecimento que a gente teve na parte teórica. Então a estrutura deles é sensacional, os monitores nos dão todos os suportes que nós precisamos durante as aulas teóricas, durante as aulas práticas, e sem falar nos professores, né, que nos trazem esse conhecimento que nós precisamos e a gente coloca em prática todo esse conhecimento deles também. Meu nome é Pedro, sou médico veterinário formado pela Universidade Metodista de São Paulo. Eu estou terminando a minha pós-graduação, sou da turma 10 da cirurgia de cães e gatos aqui da Anclivepa. O que eu não tinha antes e que eu tenho agora, graças à Anclivepa, né, essa especialização que eu estou fazendo, é que antes eu não tinha confiança em mim mesmo para poder operar, poder me responsabilizar sobre meus casos. E hoje, graças a esse curso que a Anclivepa me propôs, é eu ter essa confiança em mim mesmo, de poder exercer a minha profissão da forma como eu gosto, da forma como eu acho certo, e também a questão de abrir portas, né? Porque ter no currículo a especialização da Anclivepa em cirurgia me abriu inúmeras portas que antes eram fechadas para mim. Então hoje, graças a isso, eu pude ser contratado num hospital que eu admiro, sou o cirurgião responsável desse hospital, opero, sou responsável por esses pacientes. Porventura, né, a gente tem alguma dúvida, tenho os professores, os monitores, os instrutores que são super acessíveis para tirar qualquer dúvida, posso acompanhar eles também, que eles dão abertura para isso, então acompanhar a rotina deles para também me espelhar e ser um melhor profissional a cada dia. Por fim, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de poder me especializar, de poder estar numa grande instituição de ensino que é a Anclivepa, e espero poder vivenciar mais isso com outras oportunidades, outros cursos, enfim, acho que vou ficar aqui por um bom tempo ainda, me especializando e fazendo diversos cursos. Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas semanais. Meu nome é Gabriel Jonet. Hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre anatomia e princípios das cirurgias palpebrais. Eu sou formado em Medicina Veterinária pela FESB, em Bragança Paulista. Sou especializado em oftalmologia veterinária pela Anclivepa São Paulo e atualmente estou finalizando a minha pós-graduação em cirurgia de tecidos moles e estou aprimorando da oftalmologia veterinária também na Anclivepa São Paulo. Bom, gostaria de começar a nossa aula de hoje mostrando essas duas fotos para vocês do olho direito de um paciente que a gente atendeu aqui no Hospital Público da Anclivepa e perguntar para vocês, esse paciente precisa de cirurgia? Ele precisa de um procedimento cirúrgico, de uma intervenção cirúrgica? Pode responder para você mesmo aí na sua casa. E outra coisa que eu gostaria de saber, se você disse que sim, você estaria preparado para realizar esse procedimento cirúrgico? A gente volta nesse slide no final da nossa aula. Então, a nossa aula de hoje vai ser dividida em duas partes. Na primeira, a gente vai falar um pouco sobre a anatomia e as funções das pálpebras, e na segunda parte, nós vamos abordar alguns princípios das cirurgias palpebrais. Então, o que são as pálpebras? As pálpebras são estruturas de peles móveis responsáveis pela manutenção da saúde do bulbo ocular. Como que elas fazem isso? De algumas formas. As principais dela: proteção do bulbo ocular. Então, pelo movimento do fechar das pálpebras, elas protegem o bulbo ocular contra traumas, contra debris. A segunda função das pálpebras é a remoção do conteúdo da córnea e do saco conjuntival. Quando as pálpebras se fecham, elas forçam
os debris, as sujidades, corpos estranhos a saírem do bulbo ocular. A terceira função por onde elas protegem o bulbo ocular é pela produção do filme lacrimal. A gente vai ver que as pálpebras são repletas de glândulas que produzem toda a lágrima que a gente tem no nosso olho e dos nossos pacientes. Por último, a gente tem a distribuição e a drenagem desse filme lacrimal. Então, quando a gente fala de proteção do bulbo ocular, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o movimento mecânico de fechar as pálpebras. Então, aqui a gente tem um esquema dos principais músculos das pálpebras dos olhos dos nossos pacientes e em A, nós temos os músculos da pálpebra superior, responsáveis pelo levantamento da pálpebra superior. Em B, nós temos o músculo responsável pela depressão da pálpebra inferior. Em C, nós temos o músculo orbicular, que é o músculo que se localiza ao redor de toda a fissura palpebral, responsável pelo fechamento da fissura palpebral, ou seja, pelo fechar dos olhos, pelo piscar. E em D, nós temos os músculos e ligamentos responsáveis pela manutenção do formato elíptico das pálpebras. Ou seja, quando a gente fechar a pálpebra, quando o nosso paciente fechar as pálpebras, ela não vai se fechar em um formato circular, e sim nesse formato elíptico que a gente conhece. O que é interessante a gente prestar atenção aqui nesse slide, que a pálpebra superior possui muito mais musculatura do que a pálpebra inferior. Logo, sempre que realizarmos uma intervenção cirúrgica na pálpebra superior, nós temos que ter um cuidado redobrado, uma atenção redobrada pela possibilidade desse paciente ter um movimento de piscar, um movimento palpebral comprometido no nosso pós-cirúrgico, tanto imediato quanto a longo prazo. E essa possibilidade deve ser explicada, deve ser citada para o tutor antes de realizarmos essa intervenção cirúrgica. A gente costuma dizer na pós-graduação que qualquer explicação que a gente dê para o tutor antes do procedimento cirúrgico é de fato uma explicação do que pode acontecer. Tudo que a gente falar para ele após o procedimento cirúrgico, na cabeça dele, vai ser uma desculpa para um possível erro nosso. Ou seja, se esse paciente tem a possibilidade de ficar com o piscar, ficar com o movimento palpebral comprometido após o procedimento cirúrgico, isso deve ser falado para o tutor antes da cirurgia. Ele tem que estar ciente que talvez ele precise usar uma lubrificação nesse paciente para o resto da vida, dependendo do tamanho da cirurgia que a gente vai realizar nesse paciente. Ainda falando sobre a proteção do bulbo ocular, quando o nosso paciente fecha as pálpebras, quais são as camadas que a gente tem para proteger a superfície corneana? Então a gente tem a pele, nós temos a placa tarsal, o músculo orbicular ao redor de todas as pálpebras, nós temos o tecido subcutâneo, nós temos a conjuntiva palpebral, que é a parte mais interna da pálpebra em contato íntimo com o bulbo ocular e com a superfície corneana, e nós temos a terceira pálpebra, que é aquela membrana de pele móvel que a maioria das espécies animais possuem, e todas elas se repetem na pálpebra inferior. Falando agora sobre o filme lacrimal, ele é dividido em 3 partes: a porção lipídica, a porção aquosa e a porção mucoide, todas produzidas nas pálpebras. Então, as glândulas responsáveis por produzir a porção lipídica do filme lacrimal são as glândulas de meibômio ou glândulas tarsais e as glândulas de Zeiss. Todas elas estão localizadas ao longo de toda a rima palpebral. Quando eu falo rima palpebral, eu estou me referindo àquela linha que tanto nós quanto os nossos pacientes têm nas pálpebras, perto da porção livre das pálpebras, ali onde emergem os cílios, onde passa lápis de olho. Então ali é a rima palpebral. Aqui, no aumento um pouquinho mais perto, a gente consegue ver os orifícios das glândulas de Zeiss e de Moll e os orifícios das glândulas de meibômio. Percebam que as glândulas de Zeiss se localizam próximo à base dos cílios, nos folículos pilosos, numa região mais externa da rima palpebral, ao passo que as glândulas de meibômio se localizam mais internamente à rima palpebral, mais próximas à superfície corneana. Falando sobre a porção aquosa da lágrima, ela é produzida pela glândula lacrimal principal e pela glândula da terceira pálpebra. Aqui numa outra imagem a gente consegue perceber que a glândula lacrimal principal se encontra na pálpebra superior, próximo à
em uma região mais temporal, ou seja, mais próxima ao osso temporal, mais externa do olho. Enquanto a glândula da terceira pálpebra se encontra na terceira pálpebra, próxima à sua base. A glândula lacrimal principal é responsável por aproximadamente 70% da porção aquosa do filme lacrimal e a glândula da terceira pálpebra fica com os outros 30% restantes. Já a porção mucoide do filme lacrimal é produzida pelas células caliciformes presentes na conjuntiva. Aqui nessa outra imagem, a gente consegue ver os pontos lacrimais e o ducto lacrimal, responsáveis por drenar a lágrima dos olhos da superfície corneana para a cavidade nasal e para a cavidade oral. O que é interessante a gente citar, que as pálpebras também atuam nessa drenagem. Quando as pálpebras se fecham, elas não se fecham de maneira uniforme, de modo que a pálpebra superior encoste com a pálpebra inferior em toda a sua extensão ao mesmo momento. O que eu quero dizer? Ela se fecha, fazendo uma analogia, como se fosse um ziplock. Ela se fecha da região temporal para a região medial. Então, quando a gente pisca, é quase imperceptível, a gente está trazendo o filme lacrimal do canto temporal do nosso olho para o canto medial, de forma que a lágrima seja drenada para esses pontos lacrimais. Aqui nesse slide a gente tem um resumo de tudo que a gente citou até agora em poucos minutos. Então olha quantas estruturas a gente já citou das pálpebras e quantas funções das pálpebras a gente já falou. Com esse slide eu queria perguntar para vocês, será que é realmente possível a gente realizar uma intervenção cirúrgica nas pálpebras? A gente operar as pálpebras sem um conhecimento prévio de toda essa anatomia e toda essa função das pálpebras? Será que a gente consegue simplesmente extrapolar todo o nosso conhecimento da cirurgia geral para as pálpebras e operar essa região tão pequena e com tantas estruturas sem estudar um pouquinho delas antes? Bom, a gente volta a falar disso um pouquinho mais para frente. Gostaria de falar agora com vocês sobre alguns princípios das cirurgias palpebrais, para que tudo isso fique mais claro na cabeça de vocês. Então, o primeiro princípio que eu gostaria de citar é garantir a continuidade da rima palpebral. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que a gente incisa a rima palpebral, ou que a gente pega um caso de uma laceração na rima palpebral, onde a gente precise dar um ponto nessa rima, ou próximo a essa rima, para a gente reconstruir essa região, a gente precisa garantir que ela fique retilínea, para quando o paciente piscar, a lágrima seja distribuída de maneira uniforme e não tenha nenhuma estrutura causando um incômodo na superfície corneana desse paciente. E é quase impossível a gente falar de continuidade da rima palpebral sem ao menos citar o ponto em 8, que é esse padrão de estrutura dessa imagem que a gente realiza em quase todas as vezes que a gente precisa mexer, incisar ou que tenha uma laceração na rima palpebral. Na grande maioria das vezes, a gente vai fazer uso do ponto em 8, vai ser necessário um ponto em 8. Se vocês tentarem fazer um ponto simples nessa região, não vai ficar legal. As rimas palpebrais não vão ficar bem coaptadas, vai ficar com uma falha e a possibilidade desse paciente retornar para vocês ou para um colega com incômodo ocular, com uma úlcera na superfície corneana é grande. O segundo princípio é evitar a triquíase. Quando eu falo triquíase, eu estou me referindo a pelos das pálpebras ou da face em contato com a superfície corneana. Então, toda vez que a gente fala triquíase, é o termo que designa esses pelos em contato com a superfície corneana. Pelos de fora do olho em contato com a córnea. Nem sempre vai ser possível a gente evitar a triquíase. Vou mostrar para vocês um caso de um paciente que eu operei mais para frente, mas a gente tem que ter certeza de que realizamos a técnica adequada para aquele paciente e que realmente não tinha como aquele paciente ficar sem os pelos da face em contato com o olho. Outro princípio importante é preservar a maior quantidade possível da pálpebra. Por quê? Primeiro, por causa das glândulas. Como vimos, toda a nossa rima palpebral é repleta por glândulas, assim como a nossa pálpebra superior. Quanto mais a gente precisar tirar dessas pálpebras, quanto maior a porção de rima palpebral que a gente precisar remover, maior a quantidade de glândulas que a gente está removendo desse paciente, predispondo, tendo maior chance desse paciente ter um olho seco ao decorrer da sua vida. Talvez ele não volte para você em 15 dias de pós-cirúrgico já com esse olho seco.
Talvez, com o passar dos anos, conforme ele for envelhecendo, ele tenha um olho seco e com maiores repercussões do que ele teria se não tivéssemos tirado uma porção tão grande de pálpebra. Talvez, na verdade, esse paciente nem volte para você, talvez ele volte para um colega, para um oftalmologista, e você nunca vai saber que aquela cirurgia predispôs ele a ter um olho seco. Em segundo ponto, nós temos os músculos. Como citado no começo da nossa aula, as nossas pálpebras são formadas também por músculos, principalmente a pálpebra superior. Ou seja, quanto maior a porção que a gente excisar de pálpebra, maior a chance desse paciente não piscar ou então ter um piscar comprometido, um movimento palpebral comprometido no nosso pós-cirúrgico, tanto imediato quanto a longo prazo. Outro ponto importante é a gente tentar excisar completamente um nódulo, um tumor, em um primeiro momento cirúrgico, com margens livres. A gente costuma dizer que nenhum segundo momento cirúrgico, nenhuma segunda intervenção vai ser melhor que a primeira. Então, se a gente tem possibilidade, com a técnica cirúrgica adequada, de remover aquele tumor completamente em um primeiro momento cirúrgico, é isso que a gente deve tentar fazer. Por último, dos princípios das cirurgias palpebrais, a gente tem manter o campo visual do paciente livre. Não adianta nada a gente fazer um monte de cirurgia nessa pálpebra, remover o tumor pelo tamanho que seja, se esse paciente não vai ficar com o campo visual adequado. Então a gente tem que ter certeza que não tem pelos em contato com o eixo visual principal desse paciente, ou seja, a região central da córnea, a região axial, e que a fissura palpebral ficou com um tamanho adequado para que não impeça o correto campo visual desse paciente. Volto a dizer, qualquer um desses princípios que talvez a gente não consiga realizar, por exemplo, o movimento do piscar, por exemplo, a triquíase, que talvez esse paciente fique no pós-cirúrgico, deve ser avisado, deve ser sinalizado para o tutor antes do procedimento cirúrgico. Se a gente vai fazer uma técnica invasiva, que tem grande chance de causar triquíase, e a gente precisa de lubrificação nesse olho, talvez para o resto da vida, o tutor deve ser avisado dessa possibilidade antes da intervenção cirúrgica. Do mesmo modo que, não está citado aqui, mas se formos realizar uma cirurgia reconstrutiva, que tem chance de recidiva tumoral, que tem chance de necrose do flap, o tutor precisa estar ciente dessa possibilidade antes da intervenção cirúrgica. Gostaria de mostrar para vocês alguns casos que eu atendi aqui na rotina. Então, o primeiro caso é esse paciente. Então, nós temos duas fotos do olho direito e do olho esquerdo do mesmo paciente. E aqui nessas fotos a gente consegue ver macrobléfaro, ou seja, quando a gente fala de macrobléfaro, é uma fissura palpebral, então um tamanho de fissura palpebral maior do que o normal. Esse paciente tem um olho muito exposto. Em segundo, a gente consegue perceber uma triquíase de carúncula, ou seja, pelos aqui da região da carúncula em contato com a superfície corneana, causando desconforto para esse paciente. Em terceiro lugar, a gente consegue perceber uma descontinuidade da rima palpebral, nesse caso, ocasionado por um nódulo na pálpebra superior do olho esquerdo do paciente. Então aqui a gente tem duas fotos do mesmo paciente num pós-cirúrgico de 15 dias. Reparem que o macrobléfaro foi corrigido, então nós temos uma fissura palpebral agora adequada e a gente não consegue perceber aonde foi a incisão para reduzir o tamanho dessa fissura palpebral. Se foi aqui pelo canto temporal, se foi aqui pelo canto medial. Por quê? Porque a gente tem uma continuidade das rimas palpebrais, de modo que o paciente fique confortável. Do mesmo jeito que no olho esquerdo, a gente não consegue perceber aonde foi a incisão para remover o nódulo desse paciente. Então a gente ficou com uma continuidade da rima palpebral adequada. Aqui embaixo a gente tem a foto dos dois olhos ao mesmo tempo desse paciente, para a gente conseguir reparar no resultado estético. O segundo caso eu trouxe para pontuar para vocês um paciente que eu atendi e eu diagnostiquei um nódulo na pálpebra superior do olho direito. Esse paciente já tinha uma cirurgia de castração agendada em outro serviço e, para aproveitar o mesmo procedimento anestésico, a tutora optou por realizar a excisão desse nódulo em outro serviço. Quando esse paciente retornou para mim, alguns dias após o procedimento cirúrgico, ele estava com incômodo ocular e quando eu realizei a coloração de fluoresceína, ficou evidente uma úlcera de córnea nesse paciente,
que é compatível com a região de onde foi excisado o nódulo. Reparem que a técnica cirúrgica realizada não promoveu uma continuidade da rima palpebral. A gente ficou com uma descontinuidade da rima e com pelos da pálpebra encostando na superfície corneana toda vez que esse paciente pisca. Então, o filme lacrimal não estava sendo distribuído da maneira correta e esses pelos estavam incomodando o paciente. Ele estava com bastante lacrimejamento e com uma úlcera de córnea. Conversei bastante com a tutora, alinhamos as expectativas e ela optou por realizar uma lubrificação maior nesse olho, em maior quantidade, para o resto da vida. Já era um paciente idoso, tinha alteração nos exames, que deixavam uma nova reintervenção, um novo procedimento anestésico mais arriscado, então a tutora optou por não realizar uma reintervenção e sim uma maior lubrificação. O paciente ficou bem, a úlcera cicatrizou, então eu dei alta para ele, com a tutora ciente que seria necessário para o resto da vida uma maior quantidade de lubrificação nesse paciente. Ou seja, é um gasto a mais que a tutora vai ter com colírio lubrificante para o resto da vida, um colírio lubrificante adequado, sem conservante. É um gasto custoso, muitas vezes para os pacientes que a gente atende no hospital público. É um gasto que o tutor não pode ter e um gasto de tempo. A tutora, no mínimo 3 vezes por dia, vai precisar fazer uma lubrificação nesse olho. Então, é um problema, é um imprevisto que ela vai ter para o resto da vida. Um incômodo. No terceiro caso, nós temos um paciente com um nódulo na pálpebra superior do olho direito, onde eu realizei a intervenção cirúrgica e eu realizei uma técnica que a gente chama de H-plastia. Então, aqui no pós-cirúrgico imediato, assim que eu acabei a técnica, eu estava bastante receoso com a triquise aqui nessa região, ou seja, com esses pelos encostando na superfície corneana toda vez que o paciente piscasse, mas no pós-cirúrgico de 15 dias, esse não foi o maior dos problemas. A triquise onde eu estava com receio nem aconteceu. O que aconteceu foi, esse paciente não teve um pós-cirúrgico adequado, ele em algum momento conseguiu retirar o colar protetor e retirar todos os pontos da intervenção cirúrgica. A tutora não estava em casa, só viu quando chegou do trabalho. Então, em 15 dias de pós-operatório, o paciente voltou para mim desse jeito, com bastante incômodo ocular, o flap retraiu praticamente todo, porque ele conseguiu tirar todos os pontos da intervenção cirúrgica. Eu não precisei tirar nenhum ponto dele, ele já tinha feito todo o trabalho sozinho. A rima palpebral ficou totalmente descontínua, totalmente irregular. Então aqui a gente ficou com um V na rima palpebral. Aqui ela também não ficou regular na região mais medial do olho. E a triquíase principal acabou sendo na região mais temporal do H que eu havia realizado. O paciente voltou com uma úlcera de córnea e bastante desconforto ocular. Conversei com a tutora, alinhamos as expectativas e ficou decidido que a gente iria reintervir para fazer uma nova cirurgia nesse paciente. Contudo, uma cirurgia mais invasiva, porque é o que eu disse, nenhum segundo momento cirúrgico vai ser melhor do que o primeiro. Nessa segunda foto a gente tem o paciente já anestesiado no dia do procedimento cirúrgico. Percebam com os pelos maiores como que ficam em contato com essa superfície corneana, causando bastante incômodo para esse paciente. Então aqui durante o procedimento cirúrgico, a técnica realizada foi um pentágono triângulo invertido, onde a gente visou preservar a maior quantidade possível de rima palpebral original desse paciente e conseguimos trazer essa rima palpebral livre de pelos para a região axial da córnea, a região do meio da córnea, que é a região mais importante para a visão desse paciente. É a região onde a gente precisa de maior transparência corneana e menor incômodo possível. Então, com essa técnica, a gente conseguiu garantir uma região central da córnea, sem pelos, e construímos uma nova rima palpebral para que a gente tivesse um tamanho da rima palpebral adequado e, se possivelmente tivéssemos triquíase no pós-operatório, ela aconteceria numa região mais temporal do olho, resultando em menor comprometimento visual e menor incômodo para esse paciente. Então aqui a gente tem uma foto do pós-cirúrgico imediato, deixando bem claro tudo que eu falei para vocês. Então a região axial do olho e a região medial com uma rima palpebral original, livre de triquíase, livre de pelos, para que ele tenha um campo visual e o eixo axial livre de desconforto, livre de opacidade corneana, e a nova rima palpebral, caso tenha triquíase,
vai ser no canto temporal do bulbo ocular, gerando menos incômodo e menos déficit visual. Contudo, reparem que os pelos dessa região crescem para trás, crescem para a região temporal do paciente, nenhum deles está crescendo para baixo. Então, a possibilidade desse paciente apresentar triquíase no pós-operatório é pequena, porque esses pelos aqui provavelmente vão continuar crescendo para a região temporal, de modo que não fiquem em contato com esse bulbo ocular. E aí eu volto para vocês nesse slide e volto a fazer essa pergunta. Esse paciente precisa de uma intervenção cirúrgica? E eu respondo para vocês que eu indiquei. Indiquei a intervenção cirúrgica primeiro para reduzir o tamanho dessa fissura palpebral, reduzir esse macrobléfaro para que esse olho tenha menos probabilidade de ter um trauma, de ter uma proptose, para que a lágrima demore mais para evaporar dessa superfície corneana, diminuindo também a possibilidade de um olho seco. Segundo ponto, para a gente tirar os pelos que nascem na região da carúncula que incomodam esse paciente, que estão em contato com a superfície corneana. Então, no mesmo momento cirúrgico, com a técnica cirúrgica adequada, a gente consegue também retirar todos os pelos dessa região de carúncula. Em terceiro ponto, para excisar completamente esse nódulo palpebral. Por mais que a maioria dos nódulos palpebrais em cães sejam benignos, o que é uma verdade, não tem porquê a gente esperar esse nódulo crescer para que a gente seja necessário, no futuro, uma técnica cirúrgica mais invasiva, onde a gente vai precisar tirar uma maior quantidade de pálpebra, uma maior quantidade de rima palpebral, predispondo o paciente a uma maior probabilidade de ter um olho seco, porque tiramos mais glândulas, predispondo esse paciente a uma maior possibilidade de possuir um movimento palpebral comprometido, porque retiramos mais músculos, se a gente pode vir aqui fazer uma técnica palpebral pouco invasiva e com uma grande certeza já resolver o problema desse paciente, tirando esse nódulo com margens cirúrgicas livres e conseguindo um diagnóstico preciso através da análise histopatológica desse nódulo. E todas essas possibilidades que eu citei, o tutor tem que estar ciente, porque no final das contas a decisão é dele, não é nossa. A gente recomenda o que a gente acha melhor, o que a gente acha ideal para esse paciente e cabe ao tutor acatar ou não a nossa recomendação. Ou seja, a maior possibilidade desse tumor ser benigno, o tutor tem que estar ciente. Ele tem que estar ciente também que pode ser um tumor maligno, a gente só vai ter essa certeza depois da análise histopatológica. O tutor tem que estar ciente que esse nódulo pode crescer, a gente não sabe em quanto tempo, e talvez seja necessária uma intervenção cirúrgica maior, mais agressiva no futuro, bem como as outras alterações palpebrais que eu citei. O tutor tem que estar a par de tudo isso para que ele possa decidir o que ele julga melhor para o animal dele. E a outra pergunta, você se sente preparado para realizar esse procedimento cirúrgico? Gente, quando eu coloco essa pergunta para vocês, eu não estou querendo desestimular que vocês operem pálpebra. Eu não estou querendo desestimular que vocês peguem casos palpebrais na rotina e nem que vocês tenham insegurança ao operar a pálpebra. O que eu estou querendo trazer aqui para a gente é, olha o tanto de coisa que a gente citou em poucos minutos, o tanto de estruturas, o tanto de funções palpebrais que a gente citou nessa breve aula. Vocês acham mesmo que a gente consegue operar a pálpebra sem estudar? Então, quando eu ponho essa pergunta aqui no slide, é para que vocês tenham consciência de que, se vocês ainda não se sentem preparados para operar a pálpebra, estudem um pouco mais, estudem anatomia, treinem e se capacitem para operar a pálpebra da maneira correta, para que esses pacientes recebam o melhor tratamento, a melhor técnica cirúrgica possível, para que vocês não extrapolem o conhecimento de cirurgia geral para as pálpebras e esse paciente volte para vocês, volte para um colega com desconforto ocular e vocês acabem queimando o nome de vocês à toa, sendo que, com um pouco de estudo, com alguns cursos a mais, com uma dedicação um pouquinho maior, vocês conseguiam realizar essa cirurgia no padrão ouro, trazendo maior conforto para o paciente, menos dor de cabeça para o tutor, menos dor de cabeça para vocês e com um maior valor agregado a esse tipo de procedimento. Gostaria de falar para vocês que, na pós-graduação de cirurgia de tecidos moles da Anclivepa, a gente tem um dia inteiro só de cirurgias palpebrais, onde a gente aprende as principais técnicas das pálpebras. Quem ministra os módulos de aula prática e teórica são os professores da oftalmologia da Anclivepa. Os alunos têm a oportunidade, só no módulo prático, de
treinar diversas vezes, treinar incansavelmente as cirurgias palpebrais, treinar o ponto em 8 dezenas de vezes até ele sair perfeito. Isso fora os módulos de aula teórica ministrados online. Então eu gostaria de fazer o convite para que vocês se inscrevam na pós-graduação de cirurgia de tecidos moles de cães e gatos, para que vocês adquiram mais conhecimento cirúrgico em diversas áreas e também nas áreas das cirurgias palpebrais. Aqui a gente deixa o QR Code para vocês escanearem com o celular de vocês, que vai levar vocês diretamente para o nosso WhatsApp com o nosso time de consultores, para que vocês realizem a inscrição na pós-graduação da Anclivepa. A gente já está com algumas turmas esgotadas, as vagas já estão abertas e a turma nova começa agora em fevereiro de 2026. Gostaria de agradecer pela oportunidade que a pós-cirurgia da Anclivepa me deu de estar aqui hoje com vocês, nessa aula semanal falando sobre pálpebras, que é a minha paixão, oftalmologia veterinária. Se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar mensagem no Instagram, podem deixar aqui nos comentários do YouTube. Se vocês gostaram da aula, sinaliza pra gente com um like. Talvez a gente tenha espaço para falar um pouquinho mais de oftalmologia aqui, se essa aula tiver bastante like. Compartilha com seus amigos que talvez estejam pensando em operar pálpebra, que tem curiosidade pela oftalmologia, que tem curiosidade pela cirurgia de cães e gatos, que vocês acham que essa aula vai agregar para eles. Compartilhem com o professor se é um tema que vocês gostariam que ele abordasse com vocês na rotina, em algum curso. Então, quanto mais vocês compartilharem essa aula, mais pessoas essa aula vai chegar e talvez a gente tenha uma outra oportunidade de falar um pouquinho mais sobre oftalmologia. Pessoal, então encerramos a nossa aula de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido de bom proveito para vocês e nos vemos numa próxima oportunidade. Obrigado. Meu nome é Patrícia Zanini Floride, sou médica veterinária, atuo em Governador Valadares, proprietária do Hospital Animal Care e aluna da especialização de cirurgia, turma 12C da Anclivepa São Paulo. Cheguei até aqui pois sou formada há 20 anos e acredito que nós estamos em constante evolução, em constante atualização de técnicas cirúrgicas, nas quais a nossa demanda cada vez aumenta mais e nas quais os desafios também aumentam. Então eu acredito que aqui, já estou tendo a oportunidade de fazer uma melhoria no meu trabalho como cirurgiã. O que me trouxe até aqui foi a qualidade do corpo docente da Anclivepa e da estrutura que a Anclivepa São Paulo proporciona para a gente, em termos de instalações de laboratório cirúrgico, de materiais cirúrgicos, de conforto, um prédio com uma estrutura ímpar na região e eu acho que no Brasil todo. Nesse início dessa especialização que eu estou realizando, eu pude perceber muitas mudanças em relação à organização de bloco cirúrgico, processos para se paramentar dentro do bloco cirúrgico. E a gente consegue, na maioria das vezes, fazer uma melhoria no serviço de uma forma não individual, e sim de equipe. Porque aqui nós temos um preparo nós somos ensinados de forma a treinar a equipe toda que trabalha com a gente. Cirurgião não trabalha sozinho, trabalha em equipe. E ocorreu uma situação comigo que na sexta-feira, no dia seguinte, eu teria uma cirurgia, que é uma cirurgia de mais complexidade, uma cirurgia de hérnia. É uma cirurgia que costuma dar muita recidiva. E com a aula teórica, apenas com a aula teórica, eu pude mudar todo o meu planejamento cirúrgico e obter sucesso no pós-cirúrgico desse paciente. Eu já faço cirurgia há algum tempo, mas as aulas são de um conteúdo muito rico que nos faz nos transformar um cirurgião de alta qualidade. Se algum colega meu me perguntasse hoje sobre uma especialização de cirurgia, a minha experiência, eu indicaria vir até a Anclivepa São Paulo para fazer a especialização. Por quais motivos? Estrutura. As peças que a gente trabalha nas aulas práticas são de ótima qualidade. Elas estão íntegras, não são peças que estão usadas há muito tempo. Os materiais estão com fartura, com muita qualidade. Então eu acho que aqui realmente é um lugar que vai fazer a diferença na vida de um cirurgião, do Brasil todo e de fora do Brasil, tem que vir para cá.